Por que você não fala mais com a sua família? Tudo começou no dia em que meu irmão mais velho resolveu nos medir na parede da cozinha e percebeu que eu tinha ficado 5 centímetros mais alto que ele. Ele apertou meus ombros com tanta força que ficou marca e disse: "Você precisa parar de crescer agora, porque eu não aceito que meu irmão mais novo seja mais alto do que eu." Achei que ele estava só fazendo graça, mas ele continuou com aquela cara séria enquanto me empurrava contra a parede. "Eu sou o mais alto dessa família há 23 anos, e você não vai mudar isso só porque resolveu ter esse surto de crescimento esquisito aos 19. Você sabe que eu não controlo isso, né?" Perguntei, ainda acreditando que era alguma piada. "Então dá um jeito de controlar, porque se continuar crescendo, vou fazer da sua vida um inferno. Você vai desejar ter nascido sem pernas." Ele falou. E bem nessa hora, nossa mãe entrou e viu ele me empurrando tão forte que amassou a parede de gesso. 2 semanas depois, ele apareceu com uma reunião de família, cheio de panfletos sobre cirurgia para diminuir a altura, e exigiu que nossos pais pagassem para eu encurtar as pernas. Ele já tinha pesquisado médicos no Brasil que cortariam meu fêmur e minha tíbia para eu ficar 10 centímetros mais baixo, com cronograma de recuperação e depoimento de quem fez o procedimento por motivo de saúde. Nosso pai chegou a perguntar se ele precisava de tratamento psiquiátrico, enquanto nossa mãe só olhava para ele sem acreditar no que estava ouvindo. O terapeuta de família, que ele de algum jeito convenceu a ir, falou que além de absurdo, o pedido dele podia até ser crime se ele tentasse me obrigar, e meu irmão saiu gritando que todo mundo ia se arrepender de ter ficado do meu lado quando eu arruinasse a vida dele só por ser mais alto. Achei que tinha acabado por aí, até ele aparecer na minha formatura da faculdade usando um sapato plataforma ridículo, devia ter uns 15 centímetros de altura. Subiu no palco enquanto eu pegava o diploma e anunciou pra todo mundo que ainda era o irmão mais alto da família, levantando os braços como se tivesse vencido alguma coisa, mesmo quase tropeçando nos sapatos gigantes. Tentou posar do meu lado pra foto oficial e despencou na frente de todo mundo. Caiu tão feio que deu pra ouvir o barulho quando o tornozelo virou. Mesmo assim, em vez de ir pro hospital, ele sacou o hormônio de crescimento comprado ilegalmente ali mesmo, no meio do gramado, começou a aplicar injeções na coxa enquanto gritava que ia crescer 15 centímetros em 6 horas. A namorada tentou segurar, mas ele já tinha tomado 12 doses quando começou a convulsionar, e os ossos dele começaram a estalar de verdade, num barulho horrível que fez até gente passar mal. Ele se pendurou de cabeça pra baixo no arco da formatura, dizendo que a gravidade ia ajudar a distribuir o crescimento, e a coluna dele começou a esticar tão rápido que a pele das costas se abriu. Ficou lá 8 horas aplicando mais hormônio de meia em meia hora, com sangue escorrendo, e quando os paramédicos tentaram tirar ele dali, ele subiu mais alto e amarrou pesos nos tornozelos para tentar alongar ainda mais. O corpo não aguentou quando os órgãos não conseguiam acompanhar o esqueleto crescendo, e ele teve um ataque cardíaco, caiu de 6 metros no chão e ficou com os ossos crescendo tortos, o corpo todo deformado, praticamente irreconhecível. Os médicos disseram que a overdose de hormônio fez os ossos crescerem em direções aleatórias, fundindo as articulações nos ângulos errados e deixando ele corcunda, o que no fim das contas fez ele ficar 8 centímetros mais baixo do que antes. Além disso, ele ainda teria que fazer hemodiálise pro resto da vida, porque os rins não suportaram tanto o hormônio. Quando fui visitar ele na UTI, com as máquinas mantendo ele vivo, ele me olhou da cama, o corpo completamente retorcido. "Você fez isso comigo crescendo mais e me fazendo sentir que precisava competir", ele disse, enquanto nossa mãe segurava a mão dele toda deformada. "Agora estou assim porque você não conseguiu ser mais baixo que seu irmão mais velho, como deveria. Você se injetou com hormônio suficiente para derrubar um cavalo", respondi, mas nossa mãe mandou eu ficar quieto e disse que não era hora para isso. "Se você tivesse parado de crescer quando eu pedi, eu não ia precisar fazer hemodiálise 3 vezes por semana pro resto da vida", ele insistiu, e nosso pai só balançou a cabeça concordando. Depois disso, fiquei sozinho no meu apartamento, enquanto minha família se unia em volta dele, todo mundo dizendo que ele era um guerreiro por ter sobrevivido a essa tragédia. Os comentários perguntavam que tipo de monstro faz o próprio irmão se injetar hormônio experimental até deformar o corpo, e eu via a vaquinha dele bater 6 dígitos, enquanto me chamavam de insensível só por ser alto. Minha família postava atualizações diárias das cirurgias, tentando consertar os ossos dele, e em toda postagem diziam que nada disso teria acontecido se o irmão mais novo não tivesse destruído a identidade dele. 3 semanas depois, o delegado bateu na minha porta com um mandado de prisão, e meus próprios pais tinham assinado a denúncia. O delegado me mostrou os papéis, disse que eu tinha direito de ficar em silêncio e perguntou se eu entendia. Minhas mãos tremiam enquanto eu estava só de cueca e camiseta velha da faculdade. Perguntei se podia pelo menos vestir uma calça antes de sair. Ele deixou e ficou parado na porta enquanto eu colocava uma jeans e pegava minha carteira. As algemas frias fecharam nos meus pulsos, atrás das costas, e ele me levou pelo corredor do prédio, com os vizinhos olhando pelas portas entreabertas. Lá fora, abriu a porta de trás da viatura e me ajudou a entrar sem bater a cabeça. O banco de trás grudava nas minhas mãos enquanto eu tentava me ajeitar com os braços presos. Pela grade que separava o banco da frente do de trás,
Dava pra ver a papelada da denúncia na prancheta dele. As palavras assédio e perseguição virtual saltaram aos meus olhos em negrito no topo do formulário. Enquanto dirigíamos, tentei me inclinar pra frente pra ler mais. E vi que meu irmão escreveu páginas dizendo que eu mandava mensagens ameaçando a altura dele há meses, com datas, horários e até supostas ameaças, dizendo que eu ia machucar ele se não aceitasse ser mais baixo. As mentiras eram tão detalhadas, com citações e horários, que eu até comecei a duvidar de mim mesmo. Na delegacia, o policial tirou minhas algemas e pediu que eu ficasse de costas para a parede de medição para tirar as fotos. O flash da câmera estourou enquanto eu segurava uma placa de plástico com números debaixo do queixo. Ele passou tinta em cada um dos meus dedos e foi carimbando nos cartões, fazendo perguntas sobre doenças e remédios. Falei que era saudável, diferente do meu irmão, que precisava fazer hemodiálise 3 vezes por semana por causa do excesso de hormônios. O policial só anotou nenhum no formulário e logo entendeu no terceiro toque, anotou meus dados e disse que alguém ligaria de volta em até 24 horas. Que preso parecia uma eternidade. Já era noite, por volta das 7, quando um agente veio me buscar dizendo que minha advogada estava lá. Na sala de entrevistas, uma mulher mais jovem do que eu imaginava estava sentada com um bloco de anotações amarelo. Ela se apresentou como Madeleine Camp, do escritório da defensoria. Tinha olhos atentos por trás dos óculos de armação fina e foi anotando tudo, detalhe por detalhe, enquanto eu contava a história desde o começo. Falei dos sapatos de plataforma na formatura, das injeções de hormônio, de como meu irmão acabou deformado. Ela continuou escrevendo, sem demonstrar nenhuma surpresa, o que me deixou um pouco mais calmo. Quando terminei, ela comentou que já tinha visto briga de família, mas nunca algo tão perturbador. Garantiu que ia me tirar dali na audiência de custódia no dia seguinte e começou a explicar como seria o processo judicial. No dia seguinte, nos levaram de van até o fórum, com grades nas janelas. Ficamos esperando numa sala atrás do tribunal até chamarem nossos nomes. Quando chegou minha vez, me levaram por uma porta lateral até a sala de audiência. Meus pais estavam sentados ali, mas desviaram o olhar quando tentei encarar. Minha mãe encarava as mãos cruzadas no colo e meu pai não tirava os olhos do juiz. O juiz leu as acusações e perguntou como eu queria me declarar. Madeleine respondeu inocente e pediu uma fiança justa, já que eu não tinha antecedentes e tinha raízes na comunidade. O promotor sugeriu $10.000, mas o juiz determinou 5.000 e proibiu qualquer contato meu com meu irmão ou meus pais, nem por terceiros. Madeleine cochichou que, para falar a verdade, era até uma boa notícia, porque se tivessem acusado assédio, a fiança seria ainda pior. Depois da audiência, voltei para a prisão para aguardar o pagamento. Liguei no banco e providenciei a transferência dos $500, os 10% necessários para o fiador. A burocracia demorou mais umas 3 horas, até me liberarem e devolverem minhas roupas e carteira numa sacola. Do lado de fora, pedi um Uber para voltar ao apartamento, já que o carro ainda estava lá. Quando cheguei e olhei o celular, minhas redes estavam explodindo de notificações. Alguém tinha vazado minha foto da prisão e já eram milhares de compartilhamentos. Me chamavam de monstro, dizendo que eu tinha levado meu irmão a destruir o próprio corpo com hormônios. Os comentários diziam que eu merecia estar preso. Meu Facebook, Instagram e Twitter estavam lotados de mensagens de ódio de gente que só escutou o lado da minha família. Passei 1 hora bloqueando e denunciando ameaças, até que decidi desativar todas as contas. No dia seguinte, Madeleine pediu que eu fosse ao escritório da defensoria no centro e explicou que a promotoria teria que provar que eu de fato enviei mensagens ameaçadoras para conseguir me condenar. Como eu não tinha mandado nada, seria difícil. Ela pediu acesso a todos os meus registros telefônicos e e-mails para montar nossa defesa, e eu assinei a autorização para a operadora e o Google liberarem tudo. Madeleine avisou que o processo podia se arrastar por meses. Naquela tarde, recebi um e-mail da empresa onde tinha entrevista marcada para sexta-feira. O RH avisou que tinham decidido seguir para outro perfil. Eu sabia que era por causa do registro de prisão na checagem de antecedentes. Agora, ao pesquisar meu nome no Google, só apareciam notícias da prisão com minha foto. Ninguém quer contratar quem parece criminoso nas buscas. Naquela mesma noite, meu celular apitou com uma notificação da página do GoFundMe do meu irmão. Meus pais tinham postado uma atualização dizendo que eu me recusava a assumir a responsabilidade por ter levado meu irmão ao limite. Na foto, meu irmão aparecia no hospital, a coluna torta em ângulos que nem pareciam de gente. Em poucas horas, as doações pularam de 100 mil para mais de $200.000. Os comentários se encheram de gente me chamando de monstro, dizendo que eu devia estar preso. Fiquei rolando ameaças e mensagens de ódio até a mão tremer tanto que deixei o celular cair. Na manhã seguinte, pesquisei terapeutas especializados em trauma familiar e achei o site da Caravan. O consultório dela ficava num prédio pequeno no centro e marquei uma consulta para aquela tarde. Quando cheguei, ela pediu que eu sentasse no sofá marrom enquanto anotava tudo num bloco amarelo. Pediu que eu contasse tudo desde o começo e eu praticamente falei a sessão inteira. Ela me interrompeu algumas vezes para anotar palavras como envolvimento excessivo e manipulação psicológica. Explicou que minha família tinha me transformado no bode expiatório da doença mental do meu irmão. Ela disse que nada daquilo era culpa minha e que as escolhas do meu irmão eram responsabilidade só dele. Depois da sessão, fui até o escritório da Madeleine e recebi uma notícia ruim. Precisava deletar todas as minhas redes sociais o quanto antes. Ela explicou que qualquer post ou comentário poderia ser distorcido e usado para dizer que eu estava descumprindo a ordem de restrição. Fiquei lá, apagando anos de fotos e lembranças do Facebook e Instagram, enquanto ela me vigiava.
Madeline alertou que um deslize poderia me mandar de volta para a cadeia, e não podíamos correr esse risco. As 2 semanas seguintes foram praticamente um confinamento dentro do apartamento. Só saía para terapia ou para reuniões com advogados, e fazia o mercado chegar por entrega. Até que, numa noite, Elliot Reed apareceu na minha porta com uma cara preocupada. Disse que estava com medo de a polícia aparecer por lá, que os outros moradores já estavam comentando, e avisou que ainda não ia me tirar de lá. Mas, se rolasse mais confusão, teria que rever meu contrato. Prometi que ficaria tudo em silêncio. Ele foi embora, mas estava na cara que queria que eu desse um jeito de sair logo. No dia seguinte, Madeline me ligou dizendo que meu irmão tinha pedido uma ordem de restrição temporária, alegando que eu perseguia ele no centro de diálise, sendo que eu nem saía de casa só pra terapia ou encontrar a advogada. Ela falou que era mentira, mas que mesmo assim teríamos que ir pra justiça provar que eu não estive lá. Naquela tarde, chegou um e-mail de um tal Travis Lane dizendo ser repórter. Ele estava investigando a confusão da formatura e já tinha testemunhas que viram meu irmão se aplicando o hormônio. Queria escutar meu lado e disse que podia me ajudar a limpar meu nome. Madeline orientou a não responder ainda, só guardar o contato dele. Na próxima sessão de terapia, Cara me explicou como funcionam essas dinâmicas familiares. Disse que meu irmão era o filho de ouro, mesmo cheio de problemas, porque meus pais não conseguiam aceitar a doença mental dele e que eu era o bode expiatório, sempre levando a culpa de tudo. Comentou que esses padrões são difíceis de quebrar, às vezes levam anos, se é que mudam algum dia. Me entregou uns exercícios para aprender a impor limites e identificar manipulações. Mais tarde, recebi um e-mail inesperado da Harper Molina, colega da faculdade, contando que tinha gravado no celular o episódio do sapato plataforma do meu irmão e as aplicações de hormonas por alguns minutos. Depois deu uma ordem de restrição limitada. Eu não poderia falar com meu irmão, mas não precisaria sair do apartamento. Madeline chamou isso de vitória parcial, porque evitamos que ele me expulsasse. Depois da audiência, ela disse que estávamos avançando, mas o processo criminal ainda podia demorar meses. 2 dias depois, Madeline me chamou ao escritório, a mesa cheia de papéis e ela com um olhar diferente. Empurrou na minha direção o laudo toxicológico do hospital, mostrando os números destacados em vermelho. O laudo dizia que meu irmão se injetou com tanto hormônio do crescimento que daria para matar 3 pessoas, e as anotações do médico deixavam claro que ninguém mais aplicou por ele. Madeline bateu no papel e disse que aquilo era peça-chave na defesa, pois provava sem dúvida que ele fez tudo sozinho. O médico legista escreveu que os locais das injeções eram todos de autoaplicação, pelo ângulo e pela posição nas coxas. Ela tirou 3 cópias do laudo, guardou em pastas diferentes e explicou como isso desmontava toda a acusação contra mim. Naquela tarde, um mensageiro trouxe um envelope do advogado dos meus pais, que me fez tremer ao abrir. A carta oferecia retirar todas as acusações se eu assinasse uma retratação de 2 páginas, assumindo que contribuí para os problemas da família com meu comportamento. Queriam que eu concordasse em nunca falar publicamente sobre o assunto e reconhecesse meu papel no ambiente tóxico. Liguei para Madeline na hora, li tudo para ela enquanto ela resmungava do outro lado. Ela mandou recusar na hora, porque assinar seria praticamente assumir culpa por algo que eu não fiz. Guardei a carta junto com as provas, tentando não pensar que meus pais realmente achavam que eu merecia aquilo. 3 dias depois, estava na terapia com a Cara praticando algo que parecia impossível. Ela me fez levantar, encará-la e fingir que era minha mãe, exigindo que eu pedisse desculpas ao meu irmão. Eu tinha que responder só com um não, sem justificar, sem dar explicação. Nas primeiras tentativas, eu já começava a me explicar por que não podia pedir desculpa por ser alta, mas a Cara me cortava toda hora e mandava recomeçar, só falando não. Depois de 1 hora, já estava melhor em resistir à vontade de me justificar. Ela explicou que minha família me treinou a sempre ceder para evitar conflito, mas que eu precisava quebrar esse padrão de vez. Na manhã seguinte, Madeline recebeu da operadora um pacote com todas as mensagens trocadas entre mim e meu irmão. Ela espalhou tudo na mesa de reuniões e começamos a analisar, uma a uma, marcando o que era importante. Lá estava, preto no branco, uma mensagem de 6 meses atrás, em que ele escrevia que faria da minha vida um inferno se eu continuasse crescendo. Em outra, dizia que eu estava destruindo a identidade dele por ser mais alta e que eu me arrependeria por isso. Madeline tirou fotos de todas as mensagens ameaçadoras e disse que aquilo desmontava completamente as acusações de assédio feitas por ele. Os textos deixavam claro quem era o verdadeiro agressor, e ela acrescentou tudo ao nosso arquivo de provas, que parecia não parar de crescer. Na mesma semana, Travis Lane publicou uma reportagem sobre os perigos do hormônio do crescimento vendido ilegalmente em um grande portal de notícias. Ele trouxe detalhes anônimos do caso do meu irmão, mas qualquer um da cidade saberia de quem se tratava. A matéria explicava como esses hormônios podiam causar crescimento descontrolado dos ossos e falência de órgãos, e médicos entrevistados afirmaram que as doses tomadas pelo meu irmão teriam sido suficientes para matá-lo na hora. Em poucas horas, a reportagem se espalhou, foi compartilhada milhares de vezes, e a seção de comentários lotou de gente questionando a história da formatura. Alguns começaram a ligar os pontos, perguntando por que alguém se arriscaria tanto com hormônios só por causa da altura. A opinião pública finalmente começou a mudar, à medida que as pessoas percebiam o quão absurda era toda aquela situação. Antônio Maier marcou outra reunião e trouxe o socorrista que atendeu meu irmão na formatura. O socorrista sentou-se de frente para mim e descreveu com detalhes tudo o que viu no gramado naquele dia. Disse que meu irmão estava consciente e lúcido
lúcido quando eles chegaram, mas se recusou a ir ao hospital. Relatou ter visto meu irmão sacar mais seringas e se aplicar novas doses, enquanto a namorada dele implorava para que parasse. No relatório, escreveu que os familiares tentavam impedir que ele se injetasse de novo, nunca incentivando. Antônio fez anotações detalhadas e afirmou que esse depoimento seria peça-chave caso o caso fosse parar nos tribunais. O relato do socorrista desmentia diretamente a alegação da minha família de que eu teria forçado meu irmão a se machucar. Naquela sexta-feira, recebi um e-mail que me fez gelar por dentro. Precisei reler 3 vezes para acreditar. O cliente freelancer com quem eu trabalhava há 2 anos informou que não poderia continuar comigo. Escreveram que não podiam arriscar a imagem da marca se associando a alguém envolvida em um caso criminal exposto na mídia. Eu contava com aquele dinheiro para pagar os advogados e o aluguel dos próximos meses. Minha poupança já estava no limite, depois do adiantamento da Madeleine e dos gastos com terapia. Eu não podia arriscar buscar novos trabalhos, já que qualquer checagem de antecedentes mostraria a prisão. As paredes pareciam se fechar, enquanto eu fazia as contas de quanto tempo conseguiria sobreviver sem renda. Enquanto isso, Madeleine corria atrás de mais intimações e finalmente conseguiu acesso aos registros daquela reunião familiar de 2 anos atrás. As anotações da terapeuta eram ainda mais graves do que a gente imaginava, chamando as exigências do meu irmão de inadequadas e até criminosas. Ela escreveu que obrigar alguém a fazer uma cirurgia para diminuir a altura poderia ser considerado agressão ou coerção. A terapeuta recomendou intervenção psiquiátrica urgente para lidar com a obsessão do meu irmão pela altura. Essas anotações mostravam que a fixação dele vinha de muito antes da formatura e não tinha nada a ver comigo. Madeleine incluiu o parecer da terapeuta na nossa pilha de provas, que finalmente começava a mostrar o quadro verdadeiro. Na terapia seguinte, Cara me apresentou um conceito que foi como engolir caco de vidro: aceitação radical. Ela explicou que eu precisava aceitar a possibilidade de que minha família jamais reconhecesse a verdade. Talvez nunca se desculpasse ou admitisse que errou comigo. Eu teria que encarar essa realidade sem esperar uma mudança ou alimentar esperança de que um dia eles enxergariam o meu lado. Segundo ela, viver agarrado a essa expectativa só me manteria presa no mesmo lugar. Os exercícios que ela passou envolviam escrever cartas para minha família, cartas que nunca seriam enviadas. O objetivo era treinar o desapego da necessidade de validação ou compreensão deles. Foi o pedido mais difícil que ela já me fez, porque uma parte de mim ainda desejava ter minha família de volta. Uma semana depois, minha prima me encaminhou um e-mail que foi como levar outra facada. Meus pais tinham enviado uma carta para todos os parentes dizendo que eu era mentalmente instável e perigosa, alegando que eu teria levado meu irmão à automutilação por manipulação psicológica e que não era confiável. Pediam que todos cortassem contato comigo para sua própria segurança e apoiassem a recuperação do meu irmão. Ler as mentiras que meus pais mandaram para tios e tias com quem convivi a vida toda doeu mais do que as acusações criminais. Eles estavam destruindo um a um todos os laços que me restavam na família, enquanto se faziam de vítimas. Minha prima me disse que não acreditava em nada daquilo, mas outros parentes tomaram o partido dos meus pais. E foi assim que percebi que o isolamento era total. Eu tinha perdido não só minha família imediata, mas toda a família estendida também. Na manhã seguinte, Travis Lane me ligou de novo, e dessa vez, Madeleine achou que eu poderia dar uma declaração breve sobre as mensagens ameaçadoras. Eu disse: nunca enviei nenhuma mensagem para o meu irmão, e a Madeleine já entregou meus registros telefônicos como prova. A reportagem saiu naquela tarde, com minha declaração ao lado de uma linha do tempo mostrando exatamente o que aconteceu. Pela primeira vez, minhas palavras estavam ali, e não mais as mentiras da minha família sobre mim. A seção de comentários começou a mudar, e algumas pessoas finalmente passaram a duvidar da versão do meu irmão. 2 dias depois, Antônio Maier ligou para Madeleine com uma descoberta enorme feita durante a investigação. Os registros da empresa de suprimentos médicos mostravam que meu irmão tinha encomendado 12 caixas de seringas e 20 frascos de hormônio do crescimento do mercado paralelo 3 semanas antes da formatura. O endereço de entrega era o apartamento dele, e a assinatura no recibo era sem dúvida dele. Isso derrubava de vez qualquer alegação de que ele tivesse decidido se injetar por acaso, por algo que aconteceu na formatura. Madeleine entrou imediatamente com um pedido de arquivamento das acusações, anexando os registros de envio e todas as outras provas que juntamos. Ela estava animada com nossas chances, mas me avisou que, mesmo com provas fracas, juízes raramente arquivam casos de violência familiar sem uma audiência. Provavelmente, o tribunal exigiria uma audiência completa, só para se proteger legalmente caso algo acontecesse depois. Meu celular vibrou com uma mensagem de um ex-colega da faculdade, dizendo que minha mãe tinha entrado em contato com ele pedindo para falar comigo. Ela queria resolver tudo em família sem envolver advogados e sem complicar ainda mais a situação. Mostrei a mensagem para a Madeleine e ela foi categórica: não responde de jeito nenhum, nem por terceiros. Apagar esse último vínculo com meu passado foi como arrancar um pedaço da minha alma, mas mesmo assim apaguei a mensagem. Na sessão seguinte, a Cara me ajudou a bolar um plano de segurança, caso minha família aparecesse em algum lugar público. Ensaiamos frases que eu poderia usar para sair de situações constrangedoras sem aumentar o conflito se alguém me abordasse, seja no supermercado ou em qualquer outro lugar. Ela fez questão de que eu anotasse o número da polícia local no celular e lembrou que, se eu me sentisse ameaçado, era só ligar para o 190. Chegamos até a treinar como sair andando enquanto eles ainda falavam, o que parecia impossível para mim. Mas ela sempre reforçava que minha segurança vinha antes de qualquer polidez. O Antônio
Meyer descobriu mais uma coisa na investigação e ficou claramente irritado ao contar para a Madeleine. Meus pais tinham jurado em depoimento que certos fatos ocorreram em datas específicas, mas os registros do hospital mostravam que meu irmão estava internado por overdose hormonal nessas mesmas datas. Eles simplesmente inventaram uma versão que não fazia sentido, porque meu irmão estava inconsciente na UTI naquela ocasião. O Antônio ficou pessoalmente ofendido ao perceber que estavam fazendo o tribunal perder tempo com mentiras fáceis de desmentir. O Travis Lane entrevistou um professor de ética médica da Universidade Estadual sobre a cirurgia de redução de altura que meu irmão exigia. O especialista classificou a ideia de forçar alguém a encolher as pernas como uma violação grotesca da autonomia do corpo e dos direitos humanos mais básicos. Por conta desse artigo, a conversa mudou totalmente de tom, saindo do drama familiar para focar num caso claro de abuso médico e coerção. Muita gente passou a enxergar que a cobrança do meu irmão era absurda, e não só uma briga fraterna que saiu do controle. O juiz finalmente marcou a audiência preliminar para dali a 3 semanas, mas rejeitou o pedido da Madeleine para arquivar tudo imediatamente. A decisão dizia que as acusações eram sérias o suficiente para exigir uma análise aprofundada, mesmo que as provas ainda parecessem contraditórias. Madeleine explicou que isso era esperado, que os juízes preferem agir com cautela em situações de violência familiar. Ela começou a me preparar para o que aconteceria na audiência e para possíveis perguntas do promotor. Passei os 4 dias seguintes trancado no escritório da Madeleine, montando uma linha do tempo detalhada de cada interação que tive com minha família no último ano. A gente revisou meu calendário, mensagens, e-mails, redes sociais, tudo para documentar o que tinha acontecido antes da formatura. Quando vi o padrão montado, até me assustei. A obsessão do meu irmão tinha só crescido nos meses anteriores, com exigências e ameaças cada vez mais absurdas, que eu acabei achando normais, porque vieram aos poucos. A linha do tempo mostrava ele pesquisando sobre cirurgia para redução de altura 6 meses antes da formatura e participando de fóruns sobre dominação por altura. Na sessão seguinte, a Cara me ajudou a escrever um depoimento sobre o impacto que tudo isso teve na minha vida, mesmo que talvez nem fosse usado. Ela disse para focar nos danos emocionais e no sentimento de isolamento, sem atacar diretamente o caráter da minha família. Trabalhamos juntos para mostrar como as acusações falsas destruíram minha vida, sem soar raivoso ou vingativo. Ela sempre reforçava que mostrar o lado humano era mais forte do que tentar pintar minha família como vilã. O depoimento levou 3 sessões para ficar pronto, porque eu mal conseguia controlar as emoções ao falar sobre perder todas as pessoas que eu amava. Madeleine revisou e disse que estava perfeito, pois mostrava as consequências reais das acusações sem agressividade. Ela protocolou o depoimento junto com todas as outras provas para a audiência preliminar. 2 dias depois, o Antônio Meyer ligou para a terapeuta familiar que esteve naquela reunião caótica dos panfletos, e eu fiquei no escritório da Madeleine enquanto ela fazia anotações durante a ligação no Viva Voz. A terapeuta lembrava de tudo claramente, e contou ao Antônio que as exigências do meu irmão pela cirurgia não eram só estranhas, mas extremamente preocupantes como profissional. Ela relatou que avisou meus pais logo depois da reunião que o caso dele precisava de um psiquiatra urgente, porque forçar alguém a passar por esse tipo de cirurgia é basicamente abuso médico. Antônio pediu para ela colocar isso por escrito, mas não concordar com nada antes da audiência, já que o juiz poderia arquivar tudo, e aí teríamos mais margem para negociar. Os 3 dias seguintes passaram voando entre preparação e revisão de documentos, até que, de repente, era véspera da audiência, e a Madeleine me chamou para o escritório para um último treino. Ela me explicou cada possível pergunta que o promotor poderia fazer e me fez praticar as respostas até ficarem curtas, claras e impossíveis de distorcer. Ela sempre repetia que eu não podia me deixar levar pela emoção nem perder a calma, não importava o que dissessem, porque o promotor ia tentar me pintar como alguém instável ou agressivo para sustentar as acusações da minha família. Ficamos treinando por 3 horas até que minhas respostas saíssem quase no piloto automático, e eu já conseguia reagir até as piores acusações com tranquilidade, sem me defender demais nem atacar ninguém da minha família. Depois da sessão, enquanto eu ia para o carro, meu celular tocou com uma mensagem de voz de um número desconhecido, mas assim que ouvi, reconheci na hora a voz do meu pai, que eu não escutava fazia meses. Ele soava exausto e envelhecido, dizendo que não entendia como as coisas tinham chegado naquele ponto e que estava perdido com tudo o que aconteceu desde minha formatura. Não pediu desculpas, nem admitiu que tinham mentido a meu respeito, mas só de escutar o tom inseguro dele, em vez de bravo, já parecia a primeira rachadura naquela frente unida contra mim. Salvei o áudio e mandei para Madeleine, que comentou que poderia ser útil se tentassem alegar que era eu quem estava se recusando a manter contato. No meio disso tudo, o Travis Lane estava escrevendo uma matéria sobre a audiência e me ligou avisando que ia publicar no dia seguinte, mas sem citar nomes ou detalhes que pudessem identificar alguém, para garantir a privacidade de todos. Ele disse que o foco do público já não era mais raiva contra mim, mas sim curiosidade em entender como uma família pode se despedaçar por um motivo tão bobo quanto diferença de altura, e que agora os leitores queriam mais compreender a psicologia disso tudo do que achar um culpado. No dia da audiência preliminar, coloquei meu único terno e fui para o fórum, onde a Madeleine já estava me esperando, pronta com os arquivos e o notebook cheio de provas. Achei a sala de audiências menor do que imaginava, só com algumas poucas fileiras de bancos, e meus pais já sentados na última fileira, evitando cruzar o olhar comigo quando entrei. Antônio Myers estava lá na mesa do promotor, organizando os papéis, e assim que a juíza entrou, todos nos levantamos enquanto ela se sentava e abria o processo.
Antônio começou apresentando um resumo formal das acusações contra mim, lendo as anotações sobre denúncias de assédio e perseguição virtual, mas já adiantou que durante a investigação tinham surgido dúvidas sobre a veracidade dessas alegações. Dava pra ver que ele só estava fazendo aquilo por obrigação, porque o tom deixava claro que ele mesmo achava um desperdício de tempo do tribunal. A juíza pediu pra ele apresentar as provas, e ele chamou a primeira testemunha, mas antes que alguém pudesse falar, a Madeline se levantou e pediu autorização para mostrar um vídeo que ajudaria a esclarecer tudo e ainda economizaria tempo. A juíza aceitou, e Madeline conectou o notebook na tela do tribunal. De repente, todo mundo estava vendo o vídeo da formatura da Harper. Nas imagens, meu irmão aparecia subindo sozinho no arco da formatura, enquanto o pessoal lá embaixo implorava para ele descer, e depois se injetando com várias seringas, enquanto a namorada tentava tomar aquelas seringas dele. Dava para ouvir ele gritando que precisava ser mais alto do que eu, enquanto o corpo dele convulsionava por conta dos hormônios, e a juíza assistiu tudo impassível, vendo a autodestruição do meu irmão ao vivo. Assim que o vídeo acabou, Madeline chamou o socorrista que atendeu o caso, e ele contou que meu irmão estava consciente e lúcido na hora, recusou o atendimento e deixou claro que precisava ser mais alto que o irmão mais novo. O socorrista leu direto do relatório que meu irmão continuava se aplicando hormônios mesmo com os paramédicos tentando convencê-lo a parar, e que repetiu várias vezes que não podia deixar eu ser mais alto do que ele. Esse depoimento desmontou completamente a história da minha família, de que eu teria forçado ou levado meu irmão a se machucar, e até o Antônio ficou visivelmente desconfortável conforme as provas iam se acumulando. Quando o socorrista terminou, Antônio se levantou devagar, olhou para a juíza por um tempo e disse com uma voz firme que ecoou na sala pequena que, pelo interesse da justiça e pelas provas apresentadas, o Estado pedia o arquivamento de todas as acusações contra mim, por falta de provas e depoimentos contraditórios que tornavam impossível seguir com o caso. A juíza assentiu e disse que ia analisar o pedido, mas antes chamou um intervalo para pensar sobre tudo o que tinha visto e ouvido. 20 minutos depois, ela voltou e todos se levantaram de novo enquanto ela sentava e folheava os documentos. Ela olhou para mim, depois para os meus pais na última fileira e pigarreou antes de falar com uma voz firme que encheu a sala. As acusações estavam arquivadas com mérito, ou seja, nunca poderiam ser reabertas, e que o sistema de justiça criminal não existia para ser usado como arma em briga de família. Meus pais se levantaram e saíram na hora, sem nem me olhar, enquanto Madeline apertou meu ombro e disse: "Acabou, de verdade, dessa vez." A juíza ainda assinou a ordem mútua de restrição, válida por 18 meses, para dar tempo de todo mundo esfriar a cabeça ou pelo menos parar de tentar se destruir. Madeline me explicou que isso também me protegia de futuras acusações falsas e dava à minha família uma desculpa para salvar as aparências, dizendo que foi decisão do tribunal o afastamento. No dia seguinte, o escritório do Antônio Myers soltou uma notinha dizendo que as acusações tinham sido arquivadas por falta de provas, e só isso. Mesmo assim, já ajudou a diminuir o pior do assédio online, embora muita gente ainda acreditasse na versão da minha família. Naquela quinta-feira, fui falar com a Cara, e passamos toda a sessão lidando com aquela mistura estranha de alívio e luto que eu sentia, porque, apesar de ter vencido na justiça, perdi minha família inteira no processo. Ela me ajudou a entender que eu podia sim lamentar pelos pais e pelo irmão que gostaria de ter tido, enquanto ao mesmo tempo me protegia dos que de fato tive, e que os dois sentimentos eram legítimos e não se anulavam. 2 semanas se passaram até chegar uma carta do advogado dos meus pais, com o que eles chamaram de um pedido de desculpas por ter envolvido a polícia numa questão de família, embora não tenham admitido mentira nem reconhecido que eu estava certo desde o início. Madeline leu a carta e disse que provavelmente essa era a maior demonstração de responsabilidade que eu teria deles, e que eu deveria considerar uma pequena vitória o simples fato de terem enviado qualquer coisa. Algum tempo depois, o Deacon Reed apareceu na minha casa numa tarde para me contar que tinha ficado sabendo, por meio de conhecidos do hospital, que meu irmão tinha se internado num programa residencial de 6 meses, especializado em dismorfia corporal e comportamentos autolesivos. Ele comentou que o programa era excelente e que talvez dessa vez meu irmão finalmente recebesse a ajuda que sempre precisou, em vez de ficar colocando a culpa nos outros pelos próprios problemas. Um mês depois, recebi uma ligação de uma empresa para a qual eu tinha me candidatado antes de tudo acontecer. Eles disseram que investigaram a fundo o que realmente aconteceu, não só olhando o registro de prisão, e que ficaram impressionados com a forma como eu lidei com uma situação tão complicada. Me ofereceram uma vaga para começar em 2 semanas, e também consegui encontrar um apartamento novo, do outro lado da cidade, onde eu poderia de fato recomeçar, sem o Elliot Reed vigiando minha porta toda vez que eu chegava em casa. 6 meses se passaram, e eu estava firme no meu novo lar, com um emprego estável, ainda fazendo terapia com a Cara a cada 15 dias para dar conta de tudo o que aconteceu, construindo uma vida que não tinha nenhuma ligação com o caos da minha família. A ordem de restrição ainda estava valendo, meu irmão seguia em tratamento pelo que o Deacon soube, e mesmo tendo consciência de que nunca teria a família ideal que sonhei, encontrei uma certa paz ao aceitar quem eles realmente são e escolher me colocar em primeiro lugar. Bom, por hoje é isso. Obrigado por me ouvir enquanto eu pensava em tudo isso. Foi uma jornada e tanto, assim como o vídeo. Você não imagina o quanto isso ajudou.